E o que não falta na palavra e aí você vai falar, você já vai falar da Páscoa? Com certeza. Quando eu olho para a Páscoa, eu tenho que ver desde o início. O início da Páscoa, a primeira Páscoa, foi em Êxodo. Não vou falar sobre esse texto, mas eu quero falar algumas coisas que aconteceram em 7 dias. 7 dias teve muita manifestação de poder. Na Páscoa, os enfermos foram curados. E aí, você crê nisso? Eu creio. Sabe o que está escrito? Que em todos os hebreus não havia um só inválido. Foi uma cura coletiva. Foi uma unção, sabe? Desceu assim uma glória e todos os enfermos foram curados. Sabe o que está escrito que aconteceu lá em Êxodo? Que todos foram restituídos financeiramente. Não era um que estava com problema financeiro. Todos eram escravos. Eles não tinham salário, eles não tinham nada, absolutamente nada. E o Senhor liberou na Páscoa tanta coisa que eles saíram, está escrito que eles saíram carregados do Egito. Toda a restituição, o acúmulo de restituição que eles precisavam para poder levantar o tabernáculo, entrar na terra prometida, todo o acúmulo foi liberado. Você crê que vai ser liberado para você? Sim, porque é o mesmo Deus da Páscoa. E também está escrito que as portas do Egito foram abertas. Portas que estiveram trancadas. Eles foram libertos de uma escravidão. Eu quero dizer que tempo de Páscoa é tempo de libertação. Libertação na mente, libertação do pecado. Libertação de tudo aquilo que te aprisiona. Tudo aquilo que te detém, tudo aquilo que te retém. E eu passaria a noite falando tudo o que aconteceu. Mas eu termino falando de Êxodo, que Deus, em 7 dias, no primeiro eles saíram do Egito, com tudo que eu falei, curado, restituído. Mas no 7º dia, Deus abriu um caminho onde não havia caminho. Deus abriu um caminho lá no meio do Mar Vermelho. E eles puderam passar como se fosse terra seca. E aonde há um caminho que, impedido na sua vida, vai ser aberto em nome de Jesus. Eu não estou te iludindo, sabe por quê? Porque a gente vive Páscoa após Páscoa. Eu recebi grandes milagres na Páscoa e um deles foi a cura de um câncer que eu tive no colo. E toda a igreja que me conhece desde aquela época sabe, porque tem um vídeo que foi gravado, o momento que aconteceu a cura. Creia. Páscoa é estação de milagres, amém? Então abra agora em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, nós vamos falar de um milagre em que Jesus ele estava em Cafarnaum e todos estavam querendo chegar perto de Jesus. E em Lucas 5, no versículo 17, Lucas 5, 17. Ora, aconteceu, eu vou ler o texto todo para depois a gente voltar. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Para neste momento. Jesus estava em casa. Se você ler o mesmo texto em Marcos, está escrito que Jesus estava em casa. Onde que era a casa de Jesus? Cafarnaum. Ele morava na casa de Pedro. Mas onde é a casa de Jesus hoje? É aqui. Jesus está na casa. Jesus está na casa. E está escrito que Jesus estava ensinando. Nós estamos lendo a palavra. Jesus é a palavra. Então, nós estamos recebendo o poder de Jesus. E está escrito que o poder para curar estava naquela atmosfera, estava naquele ambiente. Quem tivesse fé seria curado. Engraçado, a casa estava lotada. Marcos, ele fala, Lucas também vai falar, mas Marcos, ele já começa, porque Marcos, a gente está no nosso devocional, no Evangelho de Marcos. Marcos é intenso, ele é como eu. E assim, você me escreve um texto desse tamanho, não é que eu desconsiderei não, mas é que eu sou muito concisa, eu sou muito resumida. Aí eu te respondo em 3 linhas, mas é a minha intensidade, entendeu? Eu estou dando o meu melhor, eu estou respondendo ali, mas se você me mandar 20 mensagens por dia, eu vou responder 20, mas tem pessoas que são assim, eu sou mais concisa, eu sou mais resumida, eu sou mais prática.
E se você ler o Evangelho de Marcos, é assim, é rápido, é resumido, mas é intenso. E aí Marcos, ele já começa a falar, a casa estava lotada. A casa não tinha onde colocar gente, a casa estava lotada. E aqui a gente está vendo quem é que estava lá dentro. Eram pessoas que conheciam a palavra. Aqui está escrito que eram mestres. Aqui está escrito que eram pessoas profundas conhecedoras da palavra. Eles conheciam a palavra, eles só não tinham era fé. Porque está escrito que o poder de curar estava ali. Quando eu estou falando que o poder de curar estava ali, não era só o poder de curar. Jesus é o poder em pessoa, a fonte de todo o poder. Ali estava o poder para tudo aquilo que aqueles homens precisassem. Mas aqueles homens, eles entraram, sabe, eu já sei tudo. Sabe quando você entra na igreja, você acha que já sabe tudo. Eu já sei tudo, eu vim aqui porque eu amo a Deus, mas eu já sei tudo. E você vem assim, esse tipo de palavra é para um novo convertido. Esse tipo de palavra, que pena que meu marido não veio aqui. E era assim que eles receberam a palavra. Sabe o que aconteceu na vida dessa casa lotada de gente? Nada aconteceu. Porque se tivesse acontecido, estaria registrado. Nós temos o mesmo texto, em Lucas o mesmo texto. E olha que Lucas, por ser médico, ele ama falar em detalhes sobre cura. E ele aqui silenciou. Nada estava acontecendo. Aonde eu quero chegar? Você chegou aqui hoje. Mas se você não abrir o teu coração, e se você estiver faltando, peça a Deus, me dá fé agora. Nada vai acontecer. Mas se você tiver fé, tudo pode acontecer. Tudo vai acontecer. Basta você ter fé. Mas como eu vou ter fé? Sabe, a falta de ânimo, a falta de sonho, a falta de esperança são devoradores de fé. Você pode renovar agora. Fala, Deus, eu não quero ser como esses homens. Eles estavam perto de Jesus, eles estavam numa posição privilegiada, estavam dentro da casa e nada aconteceram. Eu digo para você que eles estavam tão perto e tão longe de Jesus. Você pode estar perto, mas você pode estar longe. A tua mente está longe, o teu coração está longe. Isso não significa que você esteja pecando. Você só está frio. Você só está religioso. Não tem mais tempo de ser religioso. Você tem que ser crente raiz. Você tem que ser cristão raiz. Assim como lá na igreja perseguida. E mais do que nunca, cristãos estão sendo perseguidos. Todas as igrejas da Argélia foram fechadas. No Oriente Médio estão sendo perseguidos. Na Ásia estão sendo perseguidos. Na África estão sendo perseguidos. Em todos os lugares. E sabe o que eles fazem? Eles não desistem. Eles não recuam. Eles têm uma fé sobrenatural. Mas continuando o texto, aqui está escrito então que nada aconteceu. Está escrito que nada aconteceu? Não, só não está registrado nenhum milagre. E então eles estavam ali, vou ler novamente. Ora, aconteceu que num daqueles dias que ele estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Eu vou parar aqui de novo. Quer dizer, agora chegam 4 retardatários. Sim, porque esses homens, eles chegaram mais cedo. A casa estava toda ocupada. Aliás, ao redor da casa também estava toda ocupada. Mas 4 homens chegaram. E eles chegaram, eram 4 amigos. Eu gosto muito dessa palavra, 4 amigos. Hoje há uma raridade, o amor. Jesus avisou, nos últimos dias o amor se esfriaria. Mas se uma coisa esses 4 homens tinham, aqui nós temos 3 ferramentas para hoje você poder subir degraus na sua vida com Deus. A primeira ferramenta é o amor. Quando você ama, você fica a cara do Pai. Porque o Pai é amor, e quando você ama, você fica a cara do Pai. Quando você ama, milagres acontecem. Eles não bateram nas costas do amigo, quem dera você pudesse encontrar com Jesus. O amigo, ele poderia responder, sozinho eu não posso chegar até Jesus. Eu pergunto, quantas pessoas você conhece que não tem força para chegar
perto de Jesus sozinho. São muitas, são inúmeras. Pessoas que estão ceifando a vida, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão aprisionadas, e elas precisam de amigos que tragam para Jesus, porque sozinhas elas não conseguem. E você é esse amigo, você é essa pessoa. E você acha que Deus faz o que com você? Quando você se importa com alguém, Ele se importa com você. Quando você faz algo por alguém, Deus faz algo por você. Eu aprendi essa lição muito cedo. Quando eu falava, mas Deus, olha, eu tenho isso, isso, isso. Eu colocava a minha lista de necessidades. E Ele sempre respondeu, tanto para mim quanto para o Jonas: enquanto vocês trabalharem para mim, eu trabalho por vocês. Essa é uma matemática do céu. Ninguém entende isso, mas é isso. Então, se a gente andar na contramão, essa primeira ferramenta é o amor. O que o amor faz? Esses 4 amigos, eles tomaram uma decisão. Eles tinham, não adiantava cada um ter um propósito. Eles tinham, agora eu estou falando de amor, e a segunda ferramenta é a unidade. Porque não adiantava eles terem amor e cada um ter uma ideia. Olha, amanhã a gente leva até Jesus. Não, eles decidiram juntos, hoje vamos até Jesus, vamos levá-lo. Ele é pesado, não, mas 4 carregando não vai ser pesado. Eu não sei, eu não estou falando agora só de pessoas, mas eu quero te dizer que tem situações na sua vida que estão paralisadas, e hoje, nós todos juntos, ó, isso aqui, ó, nós temos, ó, unidade, nós somos um. E eu sei que você pode estar longe do teu irmão, mas só estende assim a mão e fala para o teu irmão: nós somos um em Cristo Jesus. Nós estamos aqui juntos, e juntos nós vamos trazer para o altar tudo aquilo que está paralisado na nossa vida, tudo aquilo que todo mundo já disse, já passou do tempo, os músculos estão atrofiados, já não dá mais jeito. Se você for trazer hoje, sabe, traz alguma impossibilidade, a pior que você tem, sabe, um casamento que você já enterrou, sabe, uma esperança que você já enterrou, hoje é dia de você trazer ao altar. E como nós não estamos sozinhos, nós vamos carregar juntos, nós vamos trazer diante de Deus juntos. Então a primeira ferramenta desses 4 amigos era o amor. A fé move montanhas, mas o amor também move montanhas. Esses homens, eles, sabe, quando eles olhavam um para o outro, talvez dizendo: nós vamos conseguir chegar lá, nós vamos chegar. A cada passo eles estavam chegando mais perto de Jesus. Sabe quando você começou a dar passo? Hoje de manhã, quando você pensou: eu acho que eu vou para o culto. Não sei se vai dar tempo, mas eu acho que eu vou para o culto. Aí você viu o tempo mudar, tá chovendo, eu não sei se eu vou para o culto. A igreja está com a calçada ainda, vai terminar, mas ainda está, sabe, eu tenho que sujar o meu sapato, não sei se eu vou para o culto. Mas você superou todas essas dificuldades, você disse: eu vou para o culto. Chovendo, com calçada feita, com calçada não feita, com trânsito ou não com trânsito, e Deus viu essa sua situação. Aqueles 4 amigos falaram: vamos. Um amigo é pesado, vamos. É longe da nossa casa, mas vamos. Eles tomaram uma decisão: vamos ficar bem pertinho de Jesus, porque o poder está ali e o poder está aqui. A casa de Deus é o lugar de buscarmos. Você pode buscar, você pode falar: mas eu não posso buscar Deus em qualquer lugar, na minha casa. Sim, você pode buscar, mas há uma força na unidade. Há uma força, porque ó, quão bom e quão suave é quando os irmãos estão reunidos, ali o Senhor ordena a sua bênção. Sabe, Jesus, Ele é onisciente. Ele já estava vendo aqueles 4 amigos. Jesus já estava amando aqueles 4 amigos. Talvez Jesus estivesse dizendo para eles: não desista, vamos um passo a mais, você está perto. E não desista diante dos obstáculos. Esses amigos, eles chegaram. É o que está escrito. E quando eles chegaram, havia muita dificuldade. Sim, qual era a dificuldade? A casa estava cheia. Ao redor da casa não tinha espaço, não tinha nenhum tipo de espaço. Havia muitos obstáculos. E eu quero dizer para você que a fé vê a oportunidade, onde a incredulidade, ela vê o obstáculo. A fé, ela vê o impossível. E aqueles amigos, eles estavam vendo o impossível.
tudo bem, pela porta a gente não vai passar, pela janela não vai passar. As janelas da casa eram muito pequenininhas, no século I, elas eram muito pequenininhas. Não, pela janela não dá, pela porta não dá. Mas quem disse que não tem solução? Tem o telhado. E eles subiram no telhado. E vamos ler mais uma vez o texto. E aqui está escrito: e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Sabe, eu quero te dizer, eu gostaria que você abrisse Hebreus capítulo 11, só para a gente poder ler um texto muito precioso, que fala do tempo de Páscoa. Tempo de Páscoa é um tempo muito emocionante, porque o inferno odeia a Páscoa. Você já parou para pensar? Foi durante a Páscoa que o Senhor Jesus pisou na cabeça da serpente. E ele tem que lembrar toda a Páscoa que ele foi envergonhado, que ele foi humilhado. E ele foi envergonhado, ele foi humilhado na sua vida. Quando eu disse que os amigos viram a porta e eles não encontraram lugar para passar pela porta, eles tiveram que vencer várias dificuldades. A primeira dificuldade era o desânimo. Muitas vezes o teu primeiro inimigo é você mesmo. Quando você desanima, quando você desiste, eu quero que você ponha a mão no coração. Eu quero declarar agora, blindar o teu coração em nome de Jesus, que Deus te dê uma força para você ser uma pessoa que não desiste. A desistência faz parte da nossa geração. Eu desisto do emprego, eu desisto das pessoas, eu desisto do casamento, eu desisto da igreja, eu desisto de Deus. Mas você vai andar na contramão, você não vai desistir em nome de Jesus. Aqueles amigos, a primeira coisa que eles venceram foi o coração deles. Depois eles venceram o comentário dos outros. Você chegou tarde demais, não dá mais, não tem como, volta outro dia. Jesus está aqui em Cafarnaum todos os dias, volta outro dia. Eles tinham uma decisão: não vou desistir, não vou recuar, e é hoje que vai acontecer. Eles também resistiram a todo ataque na mente deles. O diabo estava atacando emoções, mente, ouvidos, para que eles desistissem, porque ele não gosta de ver a fé, porque a fé move montanhas, e se você tiver fé, você vai ver montanhas se moverem hoje. Hebreus capítulo 11, está falando de uma pessoa como aqueles 4 amigos, uma fé inabalável. Moisés, versículo 23 de Hebreus 11, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Até aqui a fé era dos pais de Moisés. Agora eu quero ver a fé de Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Eu quero que você feche os olhos agora. E eu quero que você veja o teu galardão. Você faz parte da última geração. Nós somos a geração. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Nós somos a geração que vamos viver uma onda de sinais, prodígios e maravilhas. Não olha para as dificuldades, olha para o galardão. Você vai ter galardão na tua casa. Você vai ter galardão na tua vida profissional. Você vai ter galardão em todas as áreas da sua vida. E Deus quer te dar nesta Páscoa, escreve na tua Bíblia, você vai receber frutos extraordinários, dons do Espírito, você vai receber fruto do Espírito e dons do Espírito em nome de Jesus. Esse é o galardão. Mas sabe, quando Moisés ele dizia, a minha segurança é o palácio, mas Deus dizia, não, tua segurança é seguir a minha palavra. Ou esse palácio aqui é falido. O que você hoje chama de segurança não é a tua segurança. Hoje o que você pode me dizer que é a tua segurança? É o teu emprego? É o governo? O que você pode dizer que é a tua segurança? É a saúde? Eu sou da geração saúde. Gente, a vida, nós hoje recebemos a notícia de um amigo nosso, sabe, não
tinha como assim? É muito novo. E a vida acabou, para ele o tempo acabou e ele morreu. Sabe, a nossa vida é o sopro. O que é a tua segurança? A tua única segurança é Deus. Ele é a tua fonte de alegria, a tua fonte de paz, a tua fonte de milagres. Ele é a fonte da segurança. Pode tudo desabar ao teu redor, como Raabe. Raabe, tudo desabou na vida dela. O muro caiu à direita, o muro caiu à esquerda, mas a casa de Raabe ficou inabalável. A casa de Raabe, mesmo com o muro destruído, ficou em pé. Então não olhe para o muro, olhe para Deus. Não olhe para aquilo que as pessoas dizem. Sabe o que é segurança? Ser amado é ter um monte de seguidores. Você acorda com a tua conta, você dorme sem a tua conta. Então nada é segurança, só Deus é a nossa segurança. Nessa Páscoa você precisa amadurecer. Você precisa andar rumo a se aproximar de Jesus. Essa é a tua meta. Eu quero aqueles 4 amigos, eles só tinham uma meta. Eu preciso ficar pertinho de Jesus, grudado em Jesus. Eu preciso ver Jesus. Eu preciso colocar o meu amigo bem pertinho de Jesus. O que você vai colocar hoje bem pertinho de Jesus? A primeira é você, mas você pode colocar a tua causa impossível, como aqueles amigos colocaram diante de Jesus. Você está dando passos. Você está ouvindo a palavra e está dando passos. Você está dando passo com aqueles 4 amigos, dando passo com Moisés, mas não acabou Moisés. Olha o que está escrito: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu, o que está escrito? Ele permaneceu o quê? Firme. Fala comigo, firme, como quem vê aquele que é invisível. Você não pode ser uma pessoa abalável. Você precisa resistir, ficar firme. Basta acordar para você ter más notícias, mas fique firme, porque o Senhor é contigo. Ele é o socorro bem presente na tribulação. Quando que Ele é presente na minha vida? Ele é bem presente na tribulação. Então Moisés, ele ficou firme. O Egito tem um exército poderoso, mas o meu Deus é mais poderoso. Os magos do Egito, eles fazem muitos sinais, mas o meu Deus é a fonte dos sinais, prodígios e maravilhas. Deus é a fonte dos sinais, prodígios e maravilhas. E ele ainda termina aqui, vamos terminar a falar de Moisés. Pela fé, ele celebrou o quê? Por isso que agora você já sabe por que eu estou nesse texto. Pela fé, ele celebrou o quê? A Páscoa. E o que ele celebrou? O derramamento do sangue. Ele entendeu, ele teve essa revelação: o sangue tem poder. Este sangue é de animal, mas Deus está me ensinando que tem um sangue que tem poder. Basta colocar o sangue no umbral da porta. E o que está escrito aqui? Exterminador. Gente, não é o exterminador do futuro, não. É o exterminador do inferno. Exterminador, essa palavra é forte. Hebreus usa uma palavra forte. Exterminador. O que o exterminador ele quer? Acabar com tudo que é teu. Este é o propósito. E quanto mais ele entende. Quem entende que Jesus está às portas? Levanta a mão. Que bom, que essa é uma igreja que entende que Jesus está às portas. Mas eu tenho uma outra notícia para te dar. O inferno também sabe. E porque o inferno sabe que Jesus está às portas, ele está furioso. Por isso que você vê tanta maldade. Por isso que você vê tanta crueldade. Por isso que você vê tudo que está acontecendo no Oriente Médio, que parece que é a fonte da maldade. Por que está acontecendo tudo isso? Porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que Jesus está voltando. Ele é o exterminador de famílias. Ele é o exterminador de riquezas. Ele é o exterminador de saúde. Mas Deus é o Deus que traz proteção para esse tempo difícil de viver. E aqui Moisés, na Páscoa, ele teve a revelação do derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas, e pela fé atravessou o Mar Vermelho. Eu quero agora que você levante a mão, quero te convidar. O exterminador está
sério. Eu quero declarar agora o sangue de Jesus sobre a tua vida, para que o exterminador não toque nos teus sonhos, não toque nas tuas orações, não toque nos projetos de Deus para a sua vida. Eu quero declarar o sangue de Jesus sobre a tua mão. A tua mão é abençoada, a tua mão não é falida, não. A tua mão é abençoada. Onde você toca, vai prosperar em nome de Jesus. Eu quero declarar o sangue de Jesus para proteger a tua mente de todo o ataque das trevas. Eu quero colocar agora o sangue de Jesus sobre o teu corpo. Tempo de tantas enfermidades, tempo de tanto descontrole na área da saúde mental e da saúde física. Que Deus te proteja em nome de Jesus, e que o sangue de Jesus esteja sobre o que te é mais precioso, que é a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento e sobre tudo aquilo que te pertence. O exterminador não pode tocar, o exterminador não pode destruir, porque o sangue de Jesus te protege em nome de Jesus. Amém? Volta para Lucas 5. Em Lucas capítulo 5, chegaram os amigos, e os amigos tomaram uma decisão muito firme, porque os amigos olharam para a porta. Tudo bem, não tem a porta, mas tem o telhado. Eles subiram no telhado e eles removeram o telhado. O telhado era o impedimento. Tem coisas que estão te impedindo de chegar mais perto de Jesus. Eles tinham alguém para levar. Era um paralítico, era o seu amigo, era uma causa perdida. Talvez quando eles estivessem, imagina a situação, você já é difícil subir no telhado, ainda subir no telhado carregando alguém. Eles estavam em 4, mas mesmo assim era difícil. Então quando eles estavam ali quase que derrubando o homem, alguns falavam: vocês são doidos, como é que vocês vão subir no telhado com o homem? Olha o homem, ele é enfermo, ele é paralítico, sai daí, vai despencar todo mundo. Eles não ouviram, eles tomaram uma decisão: eu vou subir, porque eu vou chegar mais perto de Jesus, porque vai acontecer um milagre hoje, e tudo aquilo que me impede eu vou remover. E você tem que remover o telhado que foi colocado para te impedir de chegar na fonte de milagre. Você tem que tirar agora toda dúvida, toda incredulidade. Você tem que retirar tudo aquilo que te distancia, que te impede de chegar bem grudado de Jesus. Você não pode ouvir falar de Jesus, você tem que estar grudado em Jesus. Não estamos vivendo dias de brincadeira. Por isso que nós estamos fazendo essas quartas-feiras até chegar na Páscoa. Serão semanas de milagres. Eu quero te fazer uma proposta. Aqueles homens tinham uma maca e um enfermo na mão. Lembra do papel? O papel continua no cesto e a intercessão continua orando por ele. Mas você vai renovar esse papel, porque hoje é com outra medida de fé. Escreva aquilo que está paralisado na tua vida. Escreva aquilo que está retido, que está detido, em nome de Jesus. Porque nós vamos tirar daqui a pouquinho o telhado daquilo que tem te impedido. Sabe, todo o desânimo, toda tristeza, toda angústia, toda incredulidade, tudo que está te impedindo de chegar. Eu consigo enxergar com a minha imaginação aqueles amigos tirando o telhado. Era muito fácil tirar o telhado, porque era um telhado leve para as casas ali de Israel, mas eles tiraram com alegria. Nós estamos mais perto de Jesus. Sabe, quando você tem fé, você não olha para a dificuldade, você vê aquilo que você já conseguiu, aquilo que você já avançou. Eles não olharam: olha, nós saímos de casa, olha que dificuldade, enfrentamos multidão, agora tivemos que subir no telhado, estamos tendo que tirar o telhado. Não, eles não falavam assim: olha que legal, agora a gente já está mais perto de Jesus, daqui a pouquinho ele vai estar grudadinho em Jesus, nós vamos tocar na fonte de milagre. E quando eles tiraram e eles desceram aquele amigo, Jesus só levantou os olhos. Sabe o que está escrito? Vamos ver o que está escrito. E está escrito, versículo 20. O que está escrito? Leia bem alto. Lucas 5, versículo 20. O que está escrito? Vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé, mas a fé dá para ver? Não.
A fé não dá para ver. É o meu coração, é a minha mente, é a minha conexão, é aquilo que eu creio, é aquilo que eu penso e que eu creio. Essa é a minha fé. Como é que Jesus viu a fé? Porque ele é onisciente. Não, gente, não leva a coisa assim, sabe, para religiosidade. Vamos parar para pensar. Jesus, está escrito, Jesus viu a fé. Sabe quando Jesus vê fé em você? Quando você não desiste. Ai, esses aí não desistiram, eu estou vendo fé neles. Sabe o que Jesus viu? Que para eles obstáculo não tinha. Multidão, isso não é nada. Telhado, isso não é nada. Eu vou ter que subir, isso não é nada. Jesus viu a fé. Quem tem fé não desiste. Quem tem fé não vê obstáculo. Quem tem fé entende que precisa chegar perto de Jesus. Não é perto de pessoas, é perto de Jesus. Eles não queriam chegar perto dos discípulos, eles não queriam chegar perto de um objeto, eles queriam chegar perto de Jesus. Eles não se conformaram. Jesus viu a fé. Jesus se agradou. A fé honra a Deus e Deus honra aqueles que têm fé. E quando Jesus viu a fé destes homens, o que Jesus fez? Vamos ler. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Ele está falando de vendo-lhes, está falando no plural. Homem, agora ele está falando paralítico. Ei, e você? Eu estou vendo a fé dos teus 4 amigos. Agora você, não é só o teu corpo que está paralisado, mas eu te perdoo. Eu quero, e ele disse aqui, estão perdoados os teus pecados. E aquele homem foi impactado. Jesus falou de uma libertação espiritual. E eu quero que você fique em pé agora. Sabe por quê? Porque antes de você receber um milagre, eu quero dizer que tudo aquilo que está prendendo a tua vida vai ser quebrado agora em nome de Jesus. Aquele homem, ele estava paralisado, mas ele tinha pecado. Aquele homem tinha coisas que o estavam prendendo. Se não tivesse essa libertação espiritual na vida desse homem, esta quebra de todos os pecados que estavam na mente, nas emoções, na vida daquele homem, ele não ia receber o milagre. Às vezes o que te impede de receber um milagre é algo que está te paralisando, é algo que está te prendendo. Por isso, se você tem essa consciência, põe a mão no teu coração. Hoje você tem que ficar liberto. Sabe, o evangelho de falar de arrependimento não está muito na moda, mas aqui se prega a palavra verdadeira. Todos nós precisamos nos arrepender de algo. Nos arrependemos de pecados ocultos, nos arrependemos de palavras, nos arrependemos de sentimentos. Então agora diz: Senhor Jesus, eu quero ser lavado, eu quero ser purificado, porque eu estou me preparando para receber o meu milagre. Senhor, me liberta de tudo aquilo que me aprisiona, me liberta da mentira, me liberta da ira, me liberta de pecados sexuais, me liberta de tudo aquilo, Senhor, que tem me destruído, em nome de Jesus. Você pediu? Você orou? Aquele homem recebeu. Eu preciso. Ele não questionou, não, mas eu vim aqui. O homem não questionou, os outros que questionaram. Eu vim aqui para receber um milagre, agora o Senhor só me perdoa. E aquele homem não, ele reconheceu, é verdade, eu preciso ser liberto. Agora, o próximo passo, Jesus olhou de novo para aquele homem e disse: pega a tua maca, levanta e anda. Pega a tua maca, levanta e anda. Aquele homem, ele deu um salto e ele pegou a maca. E olha o que está escrito, o que aconteceu. Está escrito que ele levantou, no versículo 24. O Senhor Jesus disse: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para casa. E eu digo para você que hoje você vai para casa diferente. Você vai para casa, você chegou aqui se arrastando. Jesus está falando: levanta com ânimo, levanta com força, levanta com unção, levanta com graça, levanta com poder, levanta com autoridade. Você não vai para a tua casa do mesmo jeito que você chegou. Aquele homem chegou carregado, aquele homem chegou doente, aquele homem chegou paralisado, aquele homem foi tocado pela palavra de Jesus. Jesus não tocou com a mão, Jesus tocou com a palavra. Ele só disse: você vai para casa diferente. Será que aquele homem foi para casa diferente? Olha o que está escrito. Ele levantou,
E está escrito no versículo 25: imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa. De que jeito? O que está escrito aqui? Glorificando a Deus. Glorificando. Ele chegou desanimado. Ele chegou, pode dar certo, pode não dar certo. Quem estava com fé eram os amigos. E ele chegou, mas Jesus disse: você vai para casa glorificando. Sabe o que aconteceu? As pessoas ficaram impactadas. Está escrito aqui que as pessoas ficaram atônitas. Eu vou ler. Versículo 26. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: é o que eu quero que você diga, hoje vimos prodígios. Gente, isso é tremendo demais. Aquele homem saiu, voltou para casa de outra forma. Mas quando as pessoas, ele saiu, ele passou pelo meio dos religiosos, ele passou pelo meio da multidão, e todo mundo falou: vimos prodígios. As pessoas vão dizer: vimos prodígios, porque Deus vai fazer prodígios. Você crê? Então você pegou um papel. Se você não tem, sabe, pede para o irmão, fala: ei, dá um pedacinho do teu papel. Sabe por quê? Porque são pequenas atitudes. Não faz. Aí você fala assim: mas isso faz diferença? Faz diferença porque é fé. Jesus viu a fé dos 4 amigos. Jesus viu a fé do paralítico, e Jesus vai ver a tua fé. Escreve agora o milagre da Páscoa que você está colocando diante de Deus. Se o mesmo Deus que tocou, olha, a cruz estava ali. A cruz numa Páscoa, eu não lembro o ano, mas eu vou ver no vídeo o ano que foi. Acho que faz pelo menos uns 8 anos que aconteceu o milagre. Eu tinha, queridos, 3 feridas enormes no colo. Eu ficava com curativos enormes, não parei de curar, porque eu estava com essas feridas que eram câncer no colo. E ali, aquelas feridas abertas eram horríveis. O Jonas tirou foto, eu fiquei até chateada quando ele tirou foto. Ele falou assim: não, essa foto vai ficar registrada para que todos vejam um milagre. E ele tirou foto, era uma coisa horrível de se ver. E nessa Páscoa, eu vim com os band-aids, mas eu usava, roupa para não chamar a atenção, para as pessoas olharem para a palavra e não para mim. Eu continuei pregando do mesmo jeito. E na Páscoa, porque eu tenho essa certeza que eu estou falando para você, Páscoa é tempo de milagres. Eu falei para o Jonas: eu vou pregar. Ele falou: vai, eu vou pregar. E eu vim aqui. E quando eu subi no púlpito, eu estava pregando normalmente. Mas de repente, eu olhei para a cruz que estava ali, tinha um pano vermelho. E Deus falou no meu coração: vai até ali, pega e põe um pano aqui. Aquele pano não tinha nada especial, era fé. Eu precisava dar um passo de fé. O pano era um tecido como outro qualquer. Um tecido comprado em qualquer lugar. O tecido não era o negócio era entre eu e ele. Vamos lá, você vai dar alguns passos de fé e você vai receber a cura. Eu precisei disso. E ali foi difícil eu largar o microfone, porque eu estava com vergonha. Ninguém vai entender o que eu estou fazendo. Até que eu falei: sabe de uma coisa, entendendo ou não, eu vou fazer porque eu obedeço a Deus. Eu larguei o microfone, eu fui para lá. O Jonas, ele viu que algo estava acontecendo, começou a queimar. E aí ele viu que algo estava acontecendo. Eu fui e falei para ele: está queimando, está tudo queimando. Ele falou: recebe a cura. Eu voltei e continuei pregando. Eu falei assim: eu vou contar esse testemunho, mas eu ainda não tirei o curativo. Eu vou contar ainda esse testemunho. E quando eu cheguei em casa, aí o Jonas falou: agora tira o curativo. Eu tive muita fé para ir. Eu precisei ter outra medida de fé para tirar o curativo. Aí eu comecei a falar para ele, me conformando: olha, Deus tem várias formas de curar. Eu creio que eu recebi a cura. Ele pode cicatrizar, ele pode ser um processo de cura, porque ele cura da forma que ele quer, mas eu já recebi a cura.
Eu, Jonas, vai logo, tira logo esse curativo. Quando eu tirei o primeiro, a minha pele estava como pele de bebê. Pele de bebê. Nem cicatriz tinha. A minha médica não entendeu, ninguém entendeu. Mas milagre não se entende, milagre se recebe. Então por que eu estou falando para você de um pedaço de papel? O papel é o papel, querido. Não é nada o pedaço de papel, mas é o fato de você sair, a tua fé, e vir aqui para o altar, aonde a palavra, se aproximar de Jesus, porque a palavra foi liberada aqui, e colocar o teu papel aqui, como os amigos levaram o paralítico, é uma atitude de fé. Por isso levanta o teu papel agora, em nome de Jesus.